Agora, pessoal, a gente vai ver uma propriedade do pai também que chama Align Items, tá? E esse Align Items, ele também faz o alinhamento, só que ele faz o alinhamento do eixo transversal. E o que isso significa? O Justify Content, que a gente falou na aula passada, ele faz sempre o alinhamento do eixo principal, ou seja, se eu definir ele como row, ele vai fazer o alinhamento dos itens row, na linha, certo? E aí, isso quer dizer que o meu eixo transversal vai ser a column, certo? Isso quer dizer que aí o align items vai alinhar a column. E se eu definir o meu eixo principal sendo a column, isso quer dizer que o meu align items vai alinhar o meu eixo transversal, que seria a linha. Então, pessoal, o Align Items, ele tem o que como valores? Ele tem o Stretch, que faz o quê? Ele estica, se a gente traduzir do inglês para o português, ele faz o quê? Ele estica os elementos, certo? Que é esse valor aqui. Ele também pode colocar o nosso itens começando em cima, certo? Que é o padrão, que é o default do Align Items, como ele também pode colocar os nossos itens começando embaixo, certo? Ele também pode inicializar os nossos itens começando no centro, e ele também pode usar o baseline. E o que o baseline faz? Ele pega o texto como a base. Então, aonde o texto começa, ele inicializa os nossos itens. Pessoal, então a gente vai ver na prática agora o Align Items. No meu container Py aqui, eu coloquei um width de 400 e um height de 400. E como eu falei, o Align Items, ele vai alinhar o eixo transversal, que no nosso caso aqui, o eixo principal está sendo a row e o nosso eixo transversal está sendo a column, certo? Então, esse alinhamento do Align Items, ele vai se referir ao eixo transversal, que é a column. Então, se eu colocar Center aqui nele, certo? Ele vai alinhar a nossa column, certo? Nossos elementos na column ao centro. E além do Align Item Center, a gente tem o Align Item Stretch, certo? Que faz o esticamento dos filhos, certo? E esse esticamento, ele tem a ver com a altura do pai, certo? Então, os filhos vão esticar na altura do pai e também a gente não pode setar uma altura fixa para os filhos. Se eu comentar aqui, vocês vão ver que já vai acontecer este esticamento, certo? E por que eu não posso setar uma altura para os filhos? Porque aí ele não vai conseguir esticar os elementos de acordo com o tamanho, né, a altura do pai. E além do stretch, a gente também tem o flex start, certo? Se vocês verem aqui, a gente não tem a altura, então temos que voltar a altura aqui. E aí agora ele já começa lá no topo. A gente também tem o end, que faz começar no bottom, né? E além disso, a gente também tem o baseline. E o baseline, ele vai alinhar de acordo com o texto, certo? Então, se eu vinha aqui no meu item A e colocar, por exemplo, um padding top de 20px e salvar, olha só, ele pega e faz o alinhamento de acordo com o texto, certo? Aonde o texto fica, ok? Então, o baseline, ele vai alinhar de acordo com o texto dos filhos, certo? Então, ele vai pegar o começo do texto dos filhos e alinha os itens a partir dali.